Amém, irmãos? Amém. Quando estamos em Jesus, diga amém. Amém. Aplauda mais forte a Ele, se assente. A presença do Pai. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar, irmãos, amados. Coisa linda. Eita, se nós fôssemos embora agora, já estávamos satisfeitos, né, Toninho? Já tinha. Que louvor lindo, irmãos. Que louvor maravilhoso. Eu gosto muito de adoração. Nosso início de igreja, eu ministrei louvor por mais de 15 anos. Normalmente, quando a igreja começa, o pastor sempre vai ser o ministro de louvor, né? E Deus tem me dado a graça, irmãos, de ainda ter uma voz, ainda poder falar e louvar esse Deus glorioso e maravilhoso chamado Jesus. Estava ali vibrando, que ruja o leão. Glórias a Deus. O irmão tangedor aqui do teclado, fica aqui comigo, fazendo um tangendo ali, né? Amém. Irmãos, o pastor já apresentou, mas esses irmãos amados, irmão Toninho e Rosana, são nossos discipuladores, aqui supervisores. A minha esposa amada veio comigo, minha intercessora. Nós somos casados há 53 anos. Se alguém quiser a receita, depois me procura. 53 anos, irmãos, eu vou falar algo para vocês vão ficar admirados. Nós namoramos, naquela época, 2 anos e 4 meses por carta. Ela morava em Foz do Iguaçu e eu aqui em São Paulo. Por carta. Nos vimos 3 vezes. Na última ela veio para casar, na quarta. Nos casamos. Nos vimos 3 vezes em 2 anos e 4 meses. 53 anos de casado. Para a glória do Senhor. 10 desses não conhecíamos Jesus. Não éramos crentes. Nos convertemos depois de 10 anos de casado. Dessa união, Deus nos deu 3 filhas lindas e 6 netos. 5 homens e uma menina. Viu, pastor? Tem um time de futebol do salão. Seguido. E congregamos numa igreja abençoada, que ama esta igreja. Amamos vosso bispo demais. Nós tivemos a graça, a satisfação, a alegria de poder derramar óleo sobre a cabeça dele, ao bispado. Foi coisa linda. E aqui nós estamos vendo o fruto do trabalho de homens e mulheres, como os pastores de vocês. E claro que a mãe está lá dizendo, né? Vão que nós estamos aqui dando suporte. Assim, pastor Silvio? Então Deus seja louvado por isso, irmãos. A alegria é muito grande estar com vocês. Mas, irmãos, pega a sua Bíblia e quando a gente, irmãos, é recebido como profeta de Deus, a palavra diz assim: quem recebe o profeta, a qualidade de profeta, recebe o galardão do profeta. Eu não tenho dúvida que os irmãos vão ser tocados pela graça, já estão sendo pela graça de Deus. Irmãos, e quando o pastor Silvio me chamou, há uns 15 dias atrás, 3 semanas, não sei, um mês, nós fomos almoçar um dia junto com ele e o bispo, Daniel, e ele então me convidou para estar aqui. Eu e o pastor Darcio veio a semana passada, né? E Darcio vai na frente, depois você me diz como é que é. É verdade. Eu falei com o Darcio essa semana, ele falou: olha, pastor, fiquei maravilhado. Eu falei: então já vim, né? Já vim surfando naquilo que o Darcio falou. Cheguei aqui, irmão, na verdade me surpreendi. Eu sabia que era uma igreja bonita, uma igreja boa. O pastor tinha dito já, o bispo já tinha dito. Mas de verdade vocês estão de parabéns. Pessoas lindas, vibrantes. Irmãos, como é lindo quando vê uma igreja vibrante. Como é lindo quando a gente vê o céu se abrindo e pessoas glorificando o nome do Rei Jesus, sem ser manivelada, né? Mas espontâneo. Isso é maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Deus abençoe os irmãos e continue assim cada vez mais. Não deixe esse fogo apagar de jeito nenhum. Não deixa. Deixa sempre crescer mais e mais. Amém, amados? Abra sua palavra então em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios 1, 20. Quero ler 2 textos com os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Depois Mateus 19, 26. Está escrito assim a palavra de Deus. Aqui nós somos, né? Falou, já está na tela, coisa linda. Hoje, irmãos, não sei se é bom ou se é ruim. Parte é boa, parte é ruim. Porque quando a gente tem a tela, a maioria não traz Bíblia para a igreja, né? Fica só esperando projetar a letra.
parte é boa porque aquele que não tem participa, né? Então, vamos lá. 2 Coríntios, assentados mesmos, diz assim a palavra do Senhor: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Esse nele é Jesus. Tem em Jesus o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mateus 19, irmãos, verso 26. Mateus 19, versículo 26. Tem algo semelhante a esse texto. Mateus 19, verso 26, nos diz assim: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Dê um aplauso ao Senhor por esta palavra, irmãos. A simples leitura da palavra, já nos dá entendimento, queridos. E sabe, irmãos, igreja amada de Jesus, é com muita alegria, eu já disse que estou com vocês. Nessa oportunidade, quero trazer uma palavra ao coração dos amados, da parte de Deus, sobre o nosso viver diário. E o Pai nos leva nessa noite, irmãos, a falar sobre a nossa fé em ação. Diga comigo: fé em ação. Fé em ação. E na verdade, irmãos, a intenção do nosso coração é refletir com os irmãos, nesse tempo que nós estamos sendo desafiados, a olharmos para a nossa vida diária e vermos quantas situações que nós temos enfrentado, e principalmente nesse tempo que estamos vivendo, onde os desafios para viver uma vida de fé têm sido cada vez mais difícil. Quantos concordam comigo? E sem sombra de dúvidas, irmãos, o fato é que nós vivemos diariamente uma luta constante entre a fé e a razão. Diga comigo: a fé e a razão. Então, amados, precisamos admitir que nós vivemos diariamente em meio a situações que a razão constantemente confronta a nossa fé. Porque eu e você estamos inseridos em um mundo onde a razão fala mais alto, como por exemplo, quem tem dinheiro tem poder. Amém, irmãos? Faz o que quer, atropela tudo que encontra pela frente, fica sempre impune. Hoje a maioria tem muito dinheiro, a minoria tem muito dinheiro e a maioria não tem nada. É assim ou não é? É. Estava vendo um jogador de futebol, é muito tão conhecido, transferido para outro país, irmãos. Eu fiquei bobo de ver a quantia que aquele homem vai ganhar. Ele não sabe o que é dinheiro mais. É uma afronta para o mundo, para a sociedade. Enquanto alguém ganha um salário mínimo, um pai de família para viver, o jogador ele ganha bilhões para jogar uma vez por semana, porque o jogador está cansado. Então, na verdade, irmãos, esse é o mundo de hoje. E a tendência é esse sistema dominar até mesmo os filhos de Deus. Por quê? Porque nós vivemos nesse contexto. Nós precisamos nos envolver com pessoas, no trabalho, na escola, na rua, com os parentes, vizinhos não crentes, e esse sistema de busca do ter acaba nos sufocando, conduzindo as nossas vidas, porque a gente precisa buscar. E muitas das vezes, em meio a esse emaranhado desse sistema tenebroso que o mundo vive, nós nos enrolamos, que chegamos até o ponto de vez por outra esquecer que somos crentes. Já passou na cabeça de alguém assim, irmãos? Você está numa situação tão difícil que até esqueceu que é crente, esquece até de orar. As coisas nos envolvem, nos enrolam de tal maneira. Mas o Filho de Deus tem que viver pela fé e não pela razão. Quantos podem dizer amém? Então, meus irmãos, nessa oportunidade eu quero falar então dessa intensa guerra que é travada diariamente dentro de nós, entre a fé e a razão. A fé diz é possível, a razão diz não dá, é impossível, você não vai conseguir. E esses textos que nós lemos no início nos dá base para afirmar, irmão, que nós vamos compartilhar. Por quê? A palavra de Deus nos diz em Jeremias 1,12 e nos garante isso, que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Diga assim comigo: o meu Deus cumpre o que promete. Diga de novo: o meu Deus cumpre o que promete. Então, queridos, esse texto de 2 Coríntios nós lemos, está bem explícito quando diz: tantas quantas são as promessas de Deus ao meu e ao seu respeito, tem por Cristo Jesus o sim, por Ele o amém. Olha que coisa linda, irmãos. Todas as promessas de Deus, o Senhor Jesus já disse amém ao nosso respeito. Isso é poderoso, queridos.
Por quê? Porque vamos ver aqui algumas promessas. O Senhor nos prometeu vida abundante, diga amém. O Senhor nos prometeu saúde. O Senhor nos prometeu suprir todas as nossas necessidades. O Senhor nos deu autoridade sobre espíritos malignos. O Senhor nos prometeu que faríamos obras maiores do que Ele fez. O Senhor nos prometeu que voltaria para nos buscar. Amém, irmãos? Algumas promessas, e tantas que Ele tem. E ainda na passagem de Mateus 19, 26, para o homem pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível ao que crê. Aleluia. Oh, glórias. Então, irmãos, eu quero caminhar com vocês um pouco na Bíblia. Nós vemos algumas situações em que, na verdade, é exatamente isso que nós estamos falando. A razão dizendo uma coisa e a fé gerando outra. Nós vamos olhar então onde o Senhor vai nos encher de fé, irmãos, porque a palavra de Deus, é na palavra de Deus que está o nosso suprimento, que está a nossa confiança, a nossa sustentação, o nosso porto seguro é a palavra de Deus. E é afirmado nas promessas do Senhor. Nós vamos então, através de experiência de pessoas que experimentaram o sobrenatural de Deus, através da fé, confrontando a razão, e em todas as situações, era sem saída humanamente falando. Quero que os irmãos vão imaginar a situação que você está vivendo, e vai tomando posse desta palavra, porque nós vamos orar no final, para você sair daqui hoje como um vencedor. Diga amém, irmãos. Primeira situação nós vamos ver, irmãos, é a fé vencendo a razão sobre a impossibilidade de gerar. Diga amém. Impossibilidade de gerar. Diga comigo, esterilidade. Diga, esterilidade. Irmãos, a esterilidade é tudo aquilo que não consegue gerar, que não consegue trazer vida em todos os aspectos. É tudo que não vinga. Isso é esterilidade. Você já viu alguém, não aqui, tem outra igreja, mas você já viu alguém na igreja há tanto tempo e nunca gerou nada? Viu alguém assim, irmãos? Quantos anos tem na igreja? 10, 15, 20? Já ganhou alguém para Jesus? Não. Então, meus irmãos, a gente olha e não entende, porque esse é um processo de esterilidade. Irmãos, eu creio que todos nós conhecemos a história de Abraão e Sara, que está explícita a partir do capítulo 12 de Gênesis até o 22, mas especificamente no capítulo 17, 15 a 22, onde Deus fez uma promessa dizendo a Abraão e a Sara: Abraão, Sara, vocês vão ser pai de multidões. Palavra de Deus liberada. Vai tomando posse, irmãos. A palavra de Deus é liberada e vai em contramão com a razão. Palavra liberada. Abraão e Sara, vocês vão ser pai de multidões. Sara, você vai engravidar. Você vai ser mãe de uma grande nação. Isso foi o que Deus falou. E a voz da razão dizia: mas como isso será possível, Sara? Irmãos, presta atenção. Quantas vezes o inimigo sopra em nossos ouvidos, a gente pensa que foi nós que pensamos, mas foi ele que falou, e a gente sem querer, querendo tomar posse. Sara, como é que pode uma coisa dessa? Você está avançada em idade, não dá, não tem como. Será que Deus não está equivocado? Quando ela recebeu a promessa, irmãos, estava com 65 anos e o seu marido com 75. Veja bem, a voz da razão continua dizendo: como pode uma mulher estéril, que nunca pôde engravidar, e com 89 anos agora, porque ela engravidou com isso, ficar grávida? Eu fico pensando, irmãos, quando Sara apareceu, com a barriga crescendo, o que será que as pessoas falavam como sendo a voz da razão? Uma senhorinha, com 89 anos, com a barriga crescendo, grávida. Imagina, irmãos, porque a voz da razão, ela vai mostrando as circunstâncias e nossos olhares vão sendo dirigidos para lá. E a voz da fé, irmãos, é algo que você não vê, mas sabe que existe. Então veja bem, nós podemos imaginar, ela está esquisita. Vamos pensar aqui no nosso contexto, entrar dentro da palavra. A barriga crescendo, será que ela não está engordando? Será que ela está doente? Porque para a razão era impossível uma gravidez com 89 anos. Irmãos, a voz da fé dizia o quê? Queridos, me dá retorno para mim, por favor, que sumiu aqui o retorno. A voz da fé dizia o quê? Sara, irmão, presta atenção, você vai tomar posse disso. Sara, você concebeu. Diga amém, irmãos. Você vai ter um filho, porque para o nosso Deus nada é impossível. Ainda a voz da fé dizia assim: você lembra da promessa que te foi feita?
o Senhor cumpriu a sua palavra, você vai ser mãe de nações. Olha o confronto aqui, irmãos. Uma senhoria de 89 anos, ouvindo essa voz do Espírito, e tudo à sua volta dizendo: isso é bobagem. Irmãos, mas se passaram desde a promessa até Sara gerar, vocês conhecem muito bem a palavra, 24 anos desde que foi feita a promessa. Foi feito no capítulo 15, agora no capítulo 21, verso 2, Deus visita a Sara, e ela concebeu e deu à luz a um filho, Abraão na sua velhice. O versículo 5 diz que Abraão tinha 100 anos de idade e Sara 90. A voz da fé venceu a voz da razão. Irmãos, isso é Bíblia, não estamos inventando nada. Isso é Bíblia, é a palavra de Deus. Sabe qual é a maior dificuldade que nós temos hoje como crentes? Muitas das vezes é que a gente prega a palavra para os outros, mas quando é para nós parece que não funciona. Assim não é? Eu chego, ministro para o outro, dá um casal com problema, eu dou toda a receita, você vai fazer isso, mas quando a coisa acontece comigo parece que não funciona. A voz da razão quer sobrepor, mas nessa noite o Espírito do Senhor está dizendo: rasga o seu coração, encha de fé, porque aquilo que você acha impossível, Deus vai realizar. E eu profetizo nessa noite, pessoas que estavam estéreis vão gerar para a glória do Senhor. Mulheres que não podiam gerar, Deus vai abrir o seu útero e vai gerar para a glória do Senhor. Aleluia! Aplauda o Rei da Glória. Aleluia. Oh, meus irmãos, será que a situação sua também não é essa? Você tenta começar alguma coisa, mas não vinga. Você vai para o outro lado, também não vinga, não acontece, e a voz da razão está dizendo: para. Mas eu tenho uma palavra para você nesta hora. Se você deixar que a fé enche o seu coração, você vai começar a ver as barreiras caindo, portas se abrindo, e o sobrenatural de Deus acontecendo em qualquer área da sua vida, seja ministerial, financeira, familiar, sentimental, qualquer área, Deus vai tocar nesta noite. Oh, aleluia, eu tenho certeza disso, irmãos. Aleluia. Mas nós vemos também, irmãos, aqui uma segunda situação, onde a fé vencendo a razão na hora de entregar. Ok, nós conhecemos então a história. Abraão e Sara teve o filho, glória a Deus por isso, filho da promessa. Tudo ia bem, muito bem. Era uma alegria dos pais. Imagina só, nessa idade ter um filho. Essa criança vai crescendo, gera um jovenzinho. E agora nós vemos no versículo 5 do capítulo 22 de Gênesis, Deus mais uma vez leva Abraão a um desafio entre a fé e a razão. E a nossa vida, irmãos, para você entender isso, entenda isso em nome de Jesus. Diariamente nós vivemos esse processo. Então nós vemos ali que então o Senhor chama Abraão um dia e fala para Abraão que ele deveria ir até certo lugar para sacrificar o seu filho para ele. E Abraão e o povo hebreu, muito familiarizado com o sacrifício, ele sabia o que era isso. Agora, irmãos, vamos pensar um pouco. Estava ali o filho da promessa, já um rapaz, tudo estava caminhando bem, e agora o Senhor disse para eu matar meu filho entregando a ele. Será que Deus mesmo que está falando? Mas, irmãos, presta atenção a algo. Nos diz o verso 3 de Gênesis 22, que é assim que Abraão recebeu a direção do Senhor. Irmãos, olha como é lindo quando a gente ouve a voz de Deus. Ele ouviu a voz do Senhor, ele agiu, levantou-se de madrugada, preparou o seu jumento, tomou consigo 2 servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar indicado. Vamos pensar um pouco aqui, irmão, na atitude de Abraão. O que será que a razão falava? Ele se levanta de madrugada, prepara o jumento, chama os servos, racha a lenha, olha para o filho, sabendo que tinha que matá-lo, vai até o local, prepara o altar, amarra seu filho e o deitou no altar em cima da lenha, estendeu a mão e tomou a faca ou o cutelo, levantou para imolar seu filho. Só aí foi que Deus interviu.
Só aí que o anjo do Senhor bradou do céu: Abraão, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça. O que será, irmãos, que nós faríamos se estivesse no lugar de Abraão? Nós podemos ver também aqui em Isaac um rapaz cheio de fé e obediência. Ele podia se desamarrar e sair correndo, mas ele se submeteu e viu a fé do seu pai prevalecer. Era um rapaz que podia desamarrar e sair correndo. Agora, irmãos, nós estamos falando aqui da entrega de um filho para ser sacrificado. Quantas vezes, por coisas bem menores, como entregar parte do nosso tempo ao Senhor, renunciar a coisas que atrapalham a nossa vida com Deus, sei lá, entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, nós deixamos a voz da razão falar mais alto. Por causa disso, não experimentamos o milagre de Deus. Não sei como é que é aqui, com a igreja vibrante, eu creio que é diferente. Você já viu, irmãos, na hora do ofertório? Já percebeu que tem crente que tem olho na ponta do dedo? Sabia disso? Não. Ele, na hora do ofertório, ele tem um dinheiro no bolso. Hoje em dia é mais cartão, né? É mais eletronicamente. Mas na hora do dinheiro, ele tem lá 5 notas de 50 e uma de 2. Ele enfia a mão no bolso, consegue tirar de 2 sem... Só lá na outra igreja, lá na comunidade da fé tem isso. E consegue fazer isso. E por causa disso, irmãos, quantas pessoas deixam de ser abençoadas na igreja? Como Deus ama um coração generoso. Como Deus ama um coração liberal. Deus ama, irmãos, Deus ama. Então, sabe, amado e amado irmão e irmã, o que Deus tem pedido nesse tempo para você? O que Deus tem pedido? Talvez você tenha que sacrificar o seu Isaac, e pode ser tantas coisas. Não precisa ser um filho, mas pode ser a zona de conforto. Irmão, você já viu que tem crente que para vir para a igreja é uma beleza, ou para ir para a célula? Se tiver frio é porque está frio demais. Se estiver chovendo, se o filho é pequeno, o filho é empecilho. Irmãos, eu falei, nós temos 3 filhas. Nunca foi problema criança. Eu vi o Samuelzinho deitado no sofá. Nunca foi problema para nós criança para vir para a igreja ou estar no culto. Naquela época nós nos convertemos em 1980. Me converti, eu e minha esposa. A igreja nós congregávamos em aqueles bancos de madeira. E a minha esposa já levava um colchãozinho, né, um travesseirinho, as coisas para pintar. Então criança não era problema. Quando tinha salinha, ok, naquele tempo não tinha muitas dessas coisas, mas a criança ficava ali, irmãos. Hoje, criança domina o filho. Hoje o filho está tchim. Hoje nós vamos para a igreja, tá, pastor? Meu filho espirrou. Não tem aqui, irmão, tem em outros lugares assim. Então veja bem, o deixar de vir para a igreja, irmãos. Nós precisamos, muitas vezes a gente precisa sacrificar um Isaac chamado horas e horas na frente de uma rede social. O pastor estava pregando semana passada lá na igreja, isso é interessante. Eu até guardei meu celular para não ter aqui, para minha esposa guardar. Mas ele pegou o celular e mostrou assim: irmãos, como esse bichinho aqui tem dominado a vida das pessoas. Você já viu, quando você sai de casa, chega no ponto de onde esqueceu o celular, parece que você está nu. Assim, não é? Estou sem celular. É aquela agonia começa aí, aquele nervoso, o que eu vou fazer? E como é que eu vou me comunicar? Assim não é, irmãos? Eu namorei 2 anos e 4 meses por carta. Uma carta a cada 45 dias chegava. Sem ter telefone, sem ter nada. E não morri. Mas hoje, meus irmãos, a gente está comendo. O celular está onde? Do lado. Você nem sabe o que está comendo, está aqui, ó. Dá mais atenção no celular que na comida. Pois é. O pastor estava pregando também e falou quantas vezes. Aí cada um, mas a pessoa não tem tempo muitas das vezes para ler a Bíblia, mas aluga uma série de Netflix e fica lá fim de semana inteiro. Mas, irmãos, deixa eu falar para você, nós precisamos fazer uma reavaliação da nossa vida, quem tem prioridade. Se for o Senhor, louvado seja o nome dele. Mas precisamos muitas vezes, irmãos, entender isso. E a gente não tem tempo para Deus. Deixa a fé da razão, ou melhor, deixa a razão de lado, deixa a fé vencer hoje. Priorize tempo para o Senhor. Meu irmão, quando nós lemos Mateus 6,33, a gente lê e está tão acostumado com a palavra que nem presta atenção. Mas está escrito assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça. Sabe,
Por que vem esse versículo, irmão? Porque a partir do verso 25 de Mateus 6, está escrito assim: por que vocês estão ansiosos com uma série de coisas? Comida, bebida, vestiário, blá, blá, blá. Jesus vai falando ali, ele diz assim: olha para os pássaros, eles não guardam em celeiro, eles não têm depósito, no entanto, nunca vi um passarinho com a asinha na cabeça dizendo assim: estou com fome, não tenho o que comer. Já viu isso, não? Vosso Pai Celeste sustenta. Aí é que ele diz: buscai então, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, tudo que a gente precisa, Deus chama de coisas, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém, irmãos? Diga assim comigo: eu tenho o meu Senhor como prioridade na minha vida. Aplauda Ele, irmãos, em nome de Jesus. Uma terceira situação que nós vemos aqui, para encher o nosso coração de fé. A fé vencendo a razão sobre a crise da escassez, que a gente vê tanto hoje, na crise da escassez, ou da falta. Nós temos a situação do livro de Reis, 2 Reis, do capítulo 6, 24 a 33, diz isso. Depois no capítulo 7, versículo, a partir do verso 1, onde a palavra nos mostra uma situação desesperadora que Israel estava passando, porque o rei da Síria tinha cercado Samaria, e o povo de Israel estava passando fome, porque o alimento tinha acabado. Essa era a situação, o contexto. Ao ponto, irmãos, diz a Bíblia, de se venderam a cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. A situação ali. Imagina uma cabeça de jumento. Tem alguma coisa para comer na cabeça de jumento? Pois é. Por 80 ciclos de prata. Era a situação, irmãos, desesperadora. E em meio a essa situação, a razão dizia o quê? Vocês vão todos morrer, ou de fome, ou pela espada dos soldados sírios. E essa é a realidade, aos olhos de todo Israel. Era lógica para tudo que se via naquela situação. Mas, diga comigo, mas existia naquele lugar um homem de Deus que trouxe ao povo a voz da fé. Diga: Deus está trazendo para mim hoje, diga, a voz da fé. A palavra diz, irmãos, que Deus, através de Eliseu, profeta, a palavra veio para Eliseu nesse meio, nessa situação, nesse contexto caótico, dizendo o seguinte: amanhã, olha só, irmãos, amanhã, a estas horas, vocês vão poder ter um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Tudo, irmãos, sem nexo, aparentemente falando. Como no meio de uma situação dessa, cercada de soldados, esperando o povo sair para matar, acabou a comida, do jeito que aqui estava, e agora vem um homem de Deus e diz: amanhã, não é daqui a um dia, amanhã vocês vão ter comida. Era impossível, humanamente falando, mas diz a palavra de Deus, irmão, no capítulo 7, versos 6 e 7, naquela noite, atente, naquela noite, diga, vai ser hoje, diga, a minha vitória chegou hoje sobre a minha situação. Diga: tudo vai mudar, porque eu creio na palavra liberada do meu Deus. Amém? No capítulo 7, meu irmão, 6 e 7, diz a palavra de Deus que naquela noite enviou o Senhor, é o Senhor, irmãos, enviou o Senhor um grande ruído no arraial dos sírios, que eles disseram uns aos outros: o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e dos egípcios para virem contra nós, e se levantando, fugiram, deixando para trás tudo que eles tinham, comida à vontade, roupas, armas, tendas, cavalos, jumentos, porque fugiram para salvar a própria vida, deixando tudo para Israel, conforme a palavra do homem de Deus. E mais uma vez a fé venceu a razão. Mas eu quero fazer aqui bem rápido aqui um parênteses. Diz aqui a palavra que tinha um capitão ali no meio, que quando Eliseu liberou esta palavra, o capitão disse assim: mas nem que
chovesse coisa do céu, que podia acontecer tal palavra que você está dizendo. Eliseu falou: você vai ver, mas não vai participar. Irmão, não seja incrédulo, meu irmão. Se Deus falou, está falado. De fato, no outro dia aconteceu conforme o profeta falou. Mas o capitão, saindo da porta da cidade, foi atropelado e morreu. Não participou da bênção. Não duvide no seu coração, irmãos, senão a bênção não chega até você. Então, que tipo de escassez você está enfrentando? Será que há muito tempo, meu irmão, você quer ir ao mercado fazer uma compra e nunca sobra nada? Será mesmo que a sua despensa está vazia? A palavra do Senhor para você hoje, que a sua fé vai mover a mão de Deus para trazer provisão para a sua casa, encher a sua despensa de comida. Deus pode fazer, irmãos. Sabe que o salmista diz no Salmo 37, 25: fui moço, hoje sou velho, nunca vi a descendência do Senhor mendigar o pão. Nunca, nunca. Nunca mendiguei, nem vi a descendência. Talvez a razão está dizendo o contrário, mas creia que o Senhor vai nessa noite, segundo Filipenses 4,19, suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Deus. Aleluia. Queridos, deixa eu contar aqui um testemunho rapidinho da minha vida. Eu sou de uma família de 12 irmãos. 12 irmãos. Naquele tempo era assim, irmãos, 12 para cima. Ninguém morreu de fome. Olha como eu estou bonitinho aqui, ó. Não morri de fome. 12 filhos, meu pai e minha mãe. Moramos, eu sou descendente de Sergipe. Melhor, nasci lá, né? Meu pai nasceu lá, alguns irmãos nasceram aqui. Fomos criados no interior de São Paulo, Paraná. Viemos para São Paulo em 64, para a capital. Chegamos aqui bem naquela época da Revolução de 64. Coisa linda. E depois de algum tempo, meu pai, um homem rude, analfabeto, se converteu. Ele e minha mãe. Algo assim absurdo, porque meu pai, um homem nordestino, chucro, duro, converteu-se ao evangelho, mas converteu de verdade, irmãos. Como é lindo a conversão verdadeira, é lindo demais. É lindo demais. E aquele homem então foi ganhando um por um dos filhos para Jesus. Um por um. Um por um. Irmãos, meu pai não tinha tempo ruim para ele. Qualquer lugar é lugar para ele evangelizar. Ele andava com um monte de folheto, naquela época usava muito isso, um monte de folheto no bolso, da palavra de Deus. E aonde ele chegava, folheto da palavra de Deus. Se a pessoa desse atenção, ele gastava o tempo que fosse necessário para ministrar Jesus para a pessoa. Quantas vezes ele saía de casa, a igreja era perto, ele ia a pé, não queria que ninguém levasse, o culto era às 7, ele saía às 3. E quantas vezes nós estávamos chegando na igreja, meu pai não tinha chegado ainda, porque se ele encontrasse alguém, gastava o tempo que fosse necessário. E eu fui um dos corações mais duros da família. 9 anos, meu pai orou e pregou para mim, 9. Minha família quase, eu fui um dos últimos, ou penúltimo da família a converter-se. E ele evangeliza e vai e fala, e irmãos, eu detestava crente. Eu tinha bronca de crente, porque por isso quando eu falo de Jesus para alguém, hoje a pessoa, eu já sei, eu era assim. E quando foi um dia, um domingo pela manhã, eu tinha uma casinha bem simples, uma casinha, um cômodo de cozinha, e um banheiro, assim que os irmãos conhecem. E meu pai chega no domingo pela manhã da escola bíblica, da igreja dele lá. Minha casa tinha uma rampa para descer assim, tinha um portãozinho de grade, e quando alguém chegava e abria o trinco, a gente percebia. Eu escutei, pá, abri o trinco, olhei meu pai, abri embaixo do braço uma apostila. Eu falei para minha esposa, meu Deus, lá vem meu pai. Aí chegou, mas graças a Deus, irmão, nós fomos criados da maneira que nós respeitávamos sempre os pais e os mais velhos. Aí meu pai entrou, falou, meu filho, tudo bem, tudo bem. Mas eu com uma cara desse tamanho, né? A gente recebe, né? Quando não gosta de crente, fica com a cara feia. Chegou, senta aí, cozinha aqui e tal, senta na mesa. Aí disse assim, ó, a estratégia, irmão, do homem de Deus. Disse, meu filho, eu trouxe essa apostila aqui, porque eu não sei ler. Desculpa, eu não sei ler. E você vai lendo aqui para mim, e eu vou explicar para você. Lá dentro eu pensei, quem falou que eu quero saber de alguma coisa? Mas fiquei quieto na minha.
Meus irmãos, prestem atenção nisso aqui. Estou falando da fé vencendo a razão. Ele começou, eu abri a apostila, começava a ler alguma coisa, e ele, irmãos, ele era analfabeto. Sabe o que ele fazia? Ele decorava parte da Bíblia, juntava os versículos, depois ele abria a Bíblia e pregava. Ganhou muitas almas para Jesus. E teve um momento ali que eu fui dando aquela repulsa para as coisas de Deus, obra do inimigo, é claro. E meu pai, eu já não via mais meu pai falando. Eu saí, deixei ele sozinho falando. Tinha 2 degrauzinhos na minha casa, assim. Eu sentei no degrau daquele. Eu acendi um cigarro na cara dele. Eu fumava, mas nunca fumei na presença dele. Eu respeitava. Naquela hora eu fui tão usado pelo inimigo que eu acendi um cigarro, sentado no degrau, deixei ele falando sozinho. O que você faria na situação dessa? Ele fechou a Bíblia, a apostila, pôs embaixo do braço, saiu sem falar nada. Chegando em casa com os olhos cheios de lágrimas, minha mãe disse: o que aconteceu? Meu filho me fez uma desfeita que eu nunca pensei que ele fizesse. Aí contou a história. Minha mãe era uma crente meio incrédula, falou assim: bem feito, falei para você não ir. Sabe qual foi a palavra dele, irmãos? Receba isso agora. Meu pai liberou isso. Eu ainda hei de ver meu filho salvo e pastor de uma grande igreja. A voz da razão dizia: desista. A voz da fé, né? Meus irmãos, hoje quando eu falo do meu pai, eu falo com alegria. Aquele homem de Deus, homem santo, ganhou muitas almas para Jesus. E um dos sonhos dele naquela época era ir para Israel. Anos atrás, 25 anos faz que ele faleceu. E nós não tínhamos condições de mandar. Mas um Deus preparou um dia. O pastor da igreja que a minha irmã congregava ia fazer uma excursão para Israel. E nós fizemos um esforço tremendo entre os filhos. Compramos um pacote de viagem. E viemos meus pais para Israel. Queridos, ficou 17 dias. Quando voltou, o pastor disse que meu pai deu de 10-0 na juventude, porque Israel sabe como é que é, de subir, descer e tal, e andar rápido. Ele não deu trabalho nenhum, porque ele estava muito acostumado a andar a pé. Falou: vozinho. Quando meu pai chegou, irmão, presta atenção em algo aqui. Ele não queria, pastor, ele não queria mais ficar aqui. Meu pai ia falar das coisas, quando estava por onde ele passou, e ele enchia os olhos da árvore e dizia: filho, eu estive lá. 3 meses. 3 para 4 meses depois que ele foi para Israel. Meu pai tinha um problema de ressecamento intestinal há muitos anos. E ele era aquele homem que só ia no médico quando tinha mais jeito. Mas um dia ele estava, uma tardezinha, escuta isso aqui, irmãos. Ele estava uma rede deitado numa areazinha no fundo da casa dele. Ele teve um arrebatamento de espírito. Meus irmãos, como Deus ama um coração simples. Quanto mais simples, mais Deus ama. E ele viu, estava num lugar lindo, gramado, águas cristalinas, pássaros cantando, flores. Ele andando com outro irmão da igreja. E de repente ele ouviu uma voz assim dizendo: filho, sobe para cá. Meu pai disse assim: e a minha família? A sua família vem depois. 15 dias depois eu estava fazendo o culto fúnebre do meu pai. O filho que ele profetizou estava lá ministrando o culto fúnebre dele, que estava na glória. A fé vencendo a razão.
Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu quero, irmãos, já caminhando para o final aqui, falando sobre outra razão, melhor, uma outra situação em que a fé vence a razão sobre tribulação e opressão, que é o que mais a gente vê hoje em dia. Pessoal do louvor, vem para cá. Eu quero usar vocês agora um pouquinho aqui. Usar não, quero pedir para vocês fazerem algo, tá? Por favor, venham para cá. Nós temos, irmãos, uma passagem bíblica lá em Atos capítulo 16, vocês conhecem também, onde nós vemos dois homens de Deus presos. Seu relato no capítulo 16 de Atos, presos, porque com os pés e as mãos amarrados no tronco, costas retalhadas de chicotadas, porque tinham libertado uma jovem do espírito de adivinhação, Paulo e Silas. Eles chegam na cidade de Filipos, e a palavra diz que aquela moça que adivinhava dava lucro para os seus donos. Paulo, usado por Deus, liberta aquela mulher daquele espírito de adivinhação, e por causa disso eles são presos. Na verdade, a igreja de Filipos nasceu aqui, lá em Filipos, e são chicoteados, amarrados no tronco e cadeia. Naquela época não era como hoje, era preso em masmorra, pés e mãos amarrados, e era horrível. E nós podemos imaginar, irmãos, aqueles dois servos de Deus, por causa do Evangelho, estão ali, que a voz da razão dizia para eles, talvez assim, a coisa está difícil, está preta, né? Só resta para vocês a morte, pode esquecer, não tem jeito. O pastor Silvio estava falando da mãe dele, o Senhor enviou, na hora daquela oração, enviou o anjo dele lá e tocou nela, viu, Silvio, eu senti ali. E aqueles homens, irmãos, eles não ficaram, porque quem conhece a Deus de verdade é assim, eles não ficaram lamentando, blasfemando, chorando. Deixa eu pegar aqui um Paulo e um Silas. Vem cá, Toninho, fica aqui. Você tem cara de Paulo. Pastor, vem cá, senta aqui. Tem cara de Silas, mais novo. Senta aí, senta aí. Dá um lá maior para mim. Vamos lá. Está do lado, né? Tá. Você sabia que era essa nota que eu queria? Deus falou. Irmãos, vamos imaginar. Ele não estava assim bonitinho de terno, né? Sapatinho na moda, assim, reloginho no braço, né? Não, estava com as costas retalhadas, sangrando, mãos e pés amarrados, por causa do Evangelho. Ei, de repente ele passa qualquer tipo de tribulaçãozinha por causa do Evangelho, e fala, meu Deus, não dá para ser crente não. Pois é, estavam aqui assim. Aí a palavra diz, irmãos, que por volta da meia-noite, eles decidem louvar a Deus. Pensou? Irmãos, meia-noite, com as costas ardendo, sangrando, talvez com fome, vamos louvar a Deus. Agora, pastor, vamos pensar aqui, qual seria um cântico que eles poderiam cantar ali? Qual seria? Eu imagino, tá? Coisa comigo assim, ó. Dá um lá aí, dá um lá. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Você, com essa voz bonita, diga. Eu sou livre. Eu sou livre. Aleluia. Nada. E nada além do sangue. Fica aí, isso.
nada além do sangue de Jesus. Agora eu quero o seguinte, olha, presta atenção aqui. Eu quero todos os instrumentos no gravão, baixo no gravão, cadê o baixo? No gravão, lazão, batera, teclado, todo numa só vez. Vai acontecer um terremoto aqui. Barulho de terremoto. Barulho de terremoto, tá bem, irmão? Vamos lá. Pare. Vamos cantar, eu sou livre. Sem instrumento agora. Eu sou livre. Cante. Canta aí, Paulo. Canta, Paulo. Canta, Silas. Eu sou livre. Nada. E nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De repente, irmãos, o terremoto veio! Eu sou livre. As cadeias se abriram! Nada além do sangue de Jesus. Nada! Cante! Eu sou livre. Eu sou nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
E essa menina ficou de pé e disse, restituiu aos pais, disse, dá-me de comer. Agora eu vou falar com vocês algo sério. Será que Jesus só permitiu que entrasse naquele ambiente Pedro, Tiago, João, os pais e ele? Porque o ambiente para acontecer milagre tem que ser um ambiente de fé. Aqueles que ali estavam, obedeceram Jesus. É por isso que eu vou caminhar no meio dele. Talvez você está ouvindo um pregador aqui pregando que tudo é possível com Deus, seu coração vai falar. Você pode perder a bênção. Porque tudo é possível ao que crê. Não tem sonhos. A palavra do Espírito para você, meu irmão, tudo é possível ao que crê. E a menina então ressuscitou. Eu quero, irmãos, nessa palavra dizer o seguinte: talvez você esteja em situação de morte na sua vida, como por exemplo, não morte física, mas talvez morte nos sonhos. Pessoas aqui já sonhou coisas tremendas do Senhor, mas demorou a chegar. Abraão esperou 25 anos, dando glórias a Deus. Ele não sabe esperar um ano. Talvez demorou a chegar, se desistiu, morreu. Talvez seja morte na saúde, há muito tempo tem lutado com a enfermidade. E o médico tem dado uma sentença e você tem aceitado. Mas em nome de Jesus, viva pela palavra, viva pela fé. Porque o médico pode ter dado um diagnóstico, é verdade, está aqui, o exame está comprovando, mas eu creio, meu Deus, que cria coisa onde não existe. Morte ministerial, não sei, morte financeira. Você já perdeu tudo na vida, está fazendo bobagem. Mas Deus vai ressuscitar. Morte na paz familiar, não sei, talvez seu lar está uma ponta cabeça. Deus vai trazer refrigério na sua casa. Se você crer, você vai ver acontecer a ressurreição aqui, hoje e agora na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja do Senhor, fique de pé. Aleluia. Eu sei que está cheio esse lugar de homens e mulheres cheios de fé. Eu quero orar com você. Meus irmãos, se você levar o seu coração ao Pai e gritar, Pai, me ajuda na minha incredulidade. Sabe, eu gosto muito daquela passagem onde aquele pai do filho lunático chega para Jesus e diz, Senhor, eu levei meu filho ao seu discípulo, não puderam fazer nada, se tu podes alguma coisa, falou para Jesus, se tu podes alguma coisa, me ajuda. Jesus falou, se podes, tudo é possível ao que crê. Então ele disse, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Está vendo, eu sempre que orar assim, irmão, Senhor, me ajuda, não estou conseguindo crer, eu preciso de ajuda, mas não me deixe sair daqui vazio, quero sair daqui abençoado. Aleluia. Onde Deus vai derrubar por terra toda a situação que você está vivendo. Onde a razão, já te disse várias vezes, não tem mais jeito, mas a fé em Cristo Jesus disse, tem jeito sim. Feche seus olhos por alguns instantes. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Deixe o Espírito de Deus te conduzir ao trono da graça. O Senhor está aqui entre nós, o Espírito Santo está passeando entre nós. Os anjos de Deus estão aqui. Este lugar está cheio da glória do Senhor. Nós precisamos liberar para que o Espírito de Deus possa tocar nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Isso. Meu irmão, você que ora em línguas, que ora no Espírito, comece a orar em línguas agora. Comece a orar no Espírito agora. Você que é intercessor, comece a interceder, por favor. Xarabalabassori canta labassa. Xeremanamanabassori canta lassori canta lá. Equeteleserebassori namanai. Oh! Vem mesmo, Deus. Vem nesse lugar, Espírito Santo. Vem. Move, Deus. Move, Espírito Santo. Show! Vem, Oh! Aleluia! Xarabalabassori canta labassa. Hey! Oh! Show! Vem! Move, Senhor! Move!
move, Senhor, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Vai ressuscitando. Vai mesmo, Pai. Traz saúde. Traz saúde. Traz restauração. Traz, papai. Traz cura. Traz cura. Traz mesmo, Deus. Restaura famílias. Restaura sonhos. Restaura ministério. Restaura, meu Deus. Nós somos livres. Oh. Aleluia. Meus irmãos, de olhos fechados ainda. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Quem está nesta noite vivendo uma vida de escassez financeira, levante as mãos. Onde você está? Escassez financeira. Fica a mão levantada. Quem está nessa noite já perdeu as esperanças, seus sonhos já morreram. Você quer que veja ressuscitado nessa noite? Levante as mãos. Isso. Quantos hoje estão vivendo tribulação, perseguição, seja onde for, no ambiente de trabalho, no lugar que você está, na sua casa? Levante as mãos também. Quantos precisam de um milagre no corpo físico, uma cura milagrosa hoje? Levante as mãos. Irmãos, eu vou orar. Não vou trazer ninguém à frente porque não cabe. Vou orar. E você vai colocar a sua situação diante de Deus. Se você está com enfermidade, põe a tua mão direita no lugar que você sente dor, seja lá o que for. Põe a tua mão direita. O milagre vai chegar até você. Se você quer a situação que mude na sua casa, começa a falar o nome da sua família enquanto estivermos orando. Se a tua situação é financeira, pegue alguma coisa aí que represente a sua vida financeira, sei lá, cartão de crédito, alguma coisa assim, uma nota, alguma coisa. Mas faça isso porque você vai crer na mudança. Aleluia. Isso. Leva o seu coração ao trono da graça. Vou orar. Isso. Pai, a tua palavra nos autoriza, Senhor, e nos disse nessa noite: tudo é possível ao que crê. Nós vimos, meu Deus, tantas situações bíblicas onde a vitória veio e a fé venceu a razão. E nessa noite, neste lugar, tu estás aqui, meu Deus. E esses irmãos e irmãs, teus filhos, tua noiva, creem que tudo é possível. Então agora, na autoridade que o Senhor me confere, eu declaro agora, sobre a vida de cada pessoa que estão com as mãos levantadas, um novo tempo começando, uma nova história começando, o mover dos céus. Recebam, sejam abençoados. Oh, receba. Deus tem pra mim tudo aquilo que receba. Ouvirei da tua receba a cura, receba o milagre, uma nova história, um novo tempo. Recebam. Um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca te abençoar. Levante as mãos agora e diga: em fé, recebendo uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim.
sua boca, te abençoarei. Cante, cante. Cante pro seu irmão agora, pro irmão. Deus tem pra ti uma nova história. Cante, cantar pro irmão. Uma nova história Deus tem pra mim. Pra ti. E um novo tempo Deus tem pra ti. Aleluia. Tudo. Tudo aquilo que perdido Aleluia. foi, Ah. ouvirei de sua boca, Ah. te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra ti. E um novo tempo, Deus tem pra ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Agora baixinho assim, ó. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor Diga. pra ti. Ô, Glória, diga isso. Deus tem o melhor. Sabe por quê? Tudo que perdido foi. Não se compara. Se compara Com o que há de vir. ao que Oh! Deus tem o melhor Aleluia! pra mim. Deus tem o melhor. Tudo. Que perdido foi, não se compara. Deus tem o melhor. Cante, tome posse. Aleluia. Deus tem o melhor. pra mim. E o que perdido foi? E o que perdido foi, Ele irá restaurar a sua Aleluia! vida, irá fazer muito mais, porque Ele tem melhor, porque Ele é Deus. Aplauda o rei, aplauda o rei, aplauda, aplauda, aplauda.